O Opa, bom Balarote dia. é. Aí, ó. Tá É o Marco aí. cheio de especialista hoje. Agora ficou difícil, pô. Agora ficou difícil. Que nem... O Balarote eu avisei ele esses dias, ó, não vai perder aula lá, não porque você não perdeu o conteúdo, mas para você me ajudar. Ótimo. Que isso, você é meu professor, Cláudio. Em produção contra a raiva. O Balarote, Maravilha. não sei se vocês sabem, mas o Balarote é também membro da Comissão Brasileira de Normas. Peraí. Você entrou nessa aí, Bola? Entrei. Ah, bom. Você é um anti-early streamer também? Com certeza, né? Ah, Enquanto não há uma tecnologia consistente, consciente, como é que você vai oferecer algo que os outros baseado em hipóteses, né? essa semana mesmo eu estava com um pessoal aí e um deles me falou que tinha sido oferecido um para-raio milagroso lá. Estava estudando em Campinas, que instalar ou não. Aí eu dei uns conselhos para ele. Falei dos testes que a gente tinha feito lá em Cachoeira Paulista. Ah, bom saber. Você sabe que isso aí é um super problema que começou a acontecer por causa da última versão da norma, né? Talvez eu deva falar isso durante o curso. Mas o que originou esse super problema que é a infestação de ESEs vamos chamar assim, na nossa praça. Mas a Tagiane e o Ivan, que são novos aí na área, elas não sabem nem o que é um IEC. Então, Nossa, vamos tá começar. frio, assim. E começa Vamos, aí peraí. no percurso a gente vai discutindo isso também. Então, esquentou? Tá gelando aqui, eu tô Tá gelando. espirrando aqui. Então Beleza. tá, eu acho que eu vou tirar meu vídeo também, porque aí vocês ficam focados em quem interessa. Deixa eu compartilhar a tela, tá? Você compartilhar. Vocês podem fazer perguntas, hein? Tá? Façam perguntas durante a aula, né? Pode ser? Claro. Ou você prefere no final? Não, fica à vontade. Fica à vontade, tá bom. Eu só, assim, como eu, infelizmente, tudo que eu faço sempre foi assim, uma bagunça, eu vou fazendo de uma forma linear, acaba não dando tempo direito, então, quando eu vou dar palestra, eu nunca passei por ela. Tranquilo. E cada slide é uma surpresa, sabe? Eu falo, nossa, o que eu pensei nisso com isso aqui? Lembra que são então, 2 horas de aula, não 20. Então, mas eu percebi que para esse assunto eu precisaria de umas 200 horas, eu acho. Claro, certamente. 100 horas acho que daria, mas tá bom, eu vou tentar aqui passar um recado que é parte da coisa. Cadê? Deixa eu... Só o basics. Isso. As filigranas você deixa para um outro dia. Então, não, eu só estou querendo abrir essa tela aqui para tirar meu vídeo. Acho que não precisa de vídeo. Stop vídeo. Beleza. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Ismael está querendo entrar. Opa, ainda não entrou? Acabei de clicar aqui. Tava tá engraçado. Batendo na porta. Esse negócio foi aparecer na outra tela. Isso é uma briga. Mexer com Zoom é um aprendizado. Bom dia, pessoal. Como é que tá aí? Tá aparecendo bem? Tá ótimo. Bom, então vamos lá. Proteção contra descargas atmosféricas. Esse é o título. Engraçado, dá vontade de... Essa minha experiência aqui, ela é... Assim, no Zoom, ou como é que fala? Dessa forma, ela é uma experiência meio nova. Então dá vontade de ver as pessoas. Não sei se vocês têm esse problema também. Aí. Então tá.
Fica de olho aí no WhatsApp se tiver alguém batendo na porta e eu não perceber, porque eu estou apresentando, tá bom? Pode deixar que eu Alô? cuido disso, pode deixar. Então vamos lá. Beleza. Esse é o tema, proteção contra descargas atmosféricas, né? É uma contribuição para o curso aí, meio de improviso, mas vamos lá. Cláudia, a gente não está vendo sua tela ainda, Como assim? da apresentação. Tá só o seu Zoom aparecendo. Não, Olha, eu estou vendo. Será que você... acho que é só você, Paulo. Só eu, gente? É, Você não fixou... Aí, foi. Ah, tá. é um problema, Obrigada, desculpa. problema em Taubaté. Sem problema. Normalmente, Aqui em Taubaté. normalmente são os coroas que falham nesse tipo de coisa, mas dessa vez... Bom, Fala. então vamos lá. Esse é o tema, né? Preparei meio rapidamente. Tem problemas, mas vamos que vamos. Essa foto é do Saba, mas isso aqui é só para a gente combinar que descarga atmosférica é raio nessa apresentação, tá? Se eu falar raio, eu estou falando da descarga atmosférica. Então, acho que o primeiro tópico, né, que eu queria iniciar é falar um pouco sobre normalização, obviamente sobre proteção contra raios, né? E aí a gente tem duas abrangências, ou dois âmbitos aí, né? Uma é a IEC, que está escrito lá em cima. Vocês conseguem ver meu mouse se mexendo, né? Sim, dá para ver, sim. Sim. Não tem um pointer, não, nesse negócio aqui? Não, o mouse tá bom. Tá bom? Então, aqui a IEC é uma comissão eletrotécnica internacional, uma comissão bem antiga que faz norma para o mundo todo, né? Ou seja, ela é composta por membros de muitos e muitos países. E no Brasil, o organismo de normalização é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é sócia da IEC, sabe? Ela é um país que participa da IEC, né, em várias comissões, e ela procura seguir o que a IEC faz, porque a IEC é internacional, tem agreements, né, como é que fala? É tudo em consenso com boa parte do mundo, então a ABNT segue a IEC. Dentro da IEC existem, acho que não sei quantas centenas de comissões cotécnicas, né, ou comitês, e lá na IEC, que foi fundada em 1906, o TC81 é sobre proteção contra raio, né? E o escopo, né, desse comitê era preparar normas internacionais e guias para a proteção de raio de estruturas e prédios ou edificações, né, proteção também assim como de pessoas, instalações, dos serviços e os conteúdos. A ABNT é de 1940 e ela também tem um comitê, uma comissão. Quer dizer, dentro da ABNT, da ABNT, a gente entra num comitê de eletricidade, porque tem a área de engenharia civil, de química, tem 1000 áreas lá dentro, né? Mas o que corresponde à IEC, porque a IEC ela é um organismo da ISO, né? Ela é a parte eletrotécnica. O equivalente dela aqui é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, que chama CB03. Tem vários comitês brasileiros. O nosso de eletricidade é o 03. E dentro do CB03 existe a Comissão de Estudo para a Proteção contra a Descarga Atmosférica, que é essa, eu e o Balarotti somos membros, né? Nessa comissão, nós somos só um país que ele é um membro observer, que fala, né? Ele só pode participar do que o TC81 faz, mas ele é somente observador. Ele pode até dar palpite, ele tem acesso aos documentos, aos drafts e relatórios, tudo que as comissões lá em Genebra, onde as reuniões são feitas em várias partes do mundo, cada vez em um lugar. O Brasil pode participar disso tudo, pode até ir nas reuniões, pode ver documento e tal, mas ele não tem poder de voto. Pode até dar palpite, mas não tem poder de voto, tá? Só os países membros participantes é que podem votar. Então, na parte de raio, nós somos observadores só.
E aqui é uma loucura, cara. Eu perdi o maior tempo na minha preparação porque eu queria fazer esse diagrama. Foi uma loucura. Hoje ficou bonito, mas eu fico meio arrependido. Espera aí. Aguinha. Interessante que a primeira norma de proteção contra raios no Brasil, ela é de 1970. Né? Ela tinha esse número aqui, e ela chamava Proteção de Edificações contra Descargas Elétricas Atmosféricas. Tinha 8 páginas essa norma. Na década de 70, essa comissão fez uma nova norma que era muito... Já tinha um novo... aqui, desculpa, aqui está errado. Aqui é 5419. De vez em quando vocês dão um alô aí, porque eu fico podendo achar que caiu o link. Tá maravilhoso. Essa norma, ela cresceu, dobrou, mas ainda era uma norma muito pequenininha, né? Extremamente simples, de 77, mesmo título e tal, mas era uma norma bastante simples e foi feita em 1977. Aqui, ó, como eu disse, o TC81 ele foi estabelecido, né, em Estocolmo em 1980. Então, por aqui o Brasil tinha norma de proteção contra raio e a IEC ainda não tinha. E o TC81, então, começou em 1980. E na década de 80, eu vou pulando meio por década agora. Na década de 80, aqui, ó, isso aqui ficou pretinho porque ele substituiu essa norma aqui. Na década de 80... não teve nada, ninguém fez nada, mas a IEC estava trabalhando pra caramba. Então, nesses 10 anos, eles trabalharam muito, porque quando chegou na próxima década, olha isso, a IEC fez, talvez uma ou outra que não esteja aqui, mas as mais direcionadas à proteção contra raio, ela fez 8 normas, né? E em 93, o Brasil fez a primeira... Oh, caramba, toda hora eu faço 54, depois eu corrijo isso aqui. 5410, na verdade, é 5419. É o copy-paste da vida. Em 93, a primeira 5419 já tem bastante a cara das próximas, né? E ela foi muito baseada nessa aqui, ó, Protection of Structures Against Lightning, né? Princípios gerais. E dessa aqui também, ó, seleção dos níveis de proteção, porque eles já tinham acesso aos drafts e tudo, então isso foi feito. Provavelmente teve também outras influências aqui, né? Então, na década de 90, a IEC bombou, fez muita norma e o Brasil deu uma cara nova para a antiga norma dela e aparece aqui. Aí, na década de 2000, o que aconteceu? A IEC... Bom, nós aqui, nós fizemos uma norma, em 2001 nós atualizamos a nossa norma, né, já bem parecida com a última versão, a penúltima versão, vamos dizer assim, né? E essa versão aqui foi feita em 2001, enquanto isso, bom, em 2005 nós fizemos uma emenda, né, tem algumas páginas corrigindo essa aqui, melhorando. Quando chegou em 2006, a IEC juntou tudo isso aqui, que eram várias normas com nomes diferentes, você vê, né? E montou tudo numa norma só, numa coleção de normas chamada IEC 62305. Isso foi em 2006, a primeira edição dessa norma, em 4 partes. Tem a IEC 62305, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E essas 4 partes, esses números aqui, ó, correspondem ao que essas normas viraram lá, foram para lá. Eu dou importância para o passado aqui, porque eu usei essas normas, então eu achei interessante fazer isso. Para vocês não tem muita importância. E aqui já em 2005, a comissão aqui no Brasil já estava sabendo que essas normas iam sair, eles já estavam trabalhando com os drafts, então eles começaram a trabalhar, saiu a norma e eles começaram a mandar ver, querendo fazer a nossa norma 5419
já baseado nessas novas IEC 62305. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou na década de 2010, né? Quando a gente ia lançar a nossa norma, a IEC já veio com uma nova edição. Você vê como os caras trabalham lá. Em 4 anos eles publicaram uma nova edição, a gente aqui achou que ia, como é que fala? Resolver em 1, 2 anos já adotar a nova edição, mas foi mais 5 anos. Então é um tempo muito demorado. Mas nós saímos de 32 páginas e publicamos em 2015 a nova NBR 5419, já tinha ido para 309 páginas. Ainda faltava uma parte importante daqui, ou um pedaço de uma delas aqui, que aqui tinha umas 400 páginas, né? E a situação hoje, em 2020, é o seguinte: enquanto nós estamos trabalhando para dar uma revisada nisso aqui, que tem vários problemas e vários pontos para melhorar e corrigir, né? A edição 3 deve sair do forno aqui já no ano que vem, e talvez aconteça o que aconteceu nessa pulada daqui para cá, talvez a gente não consiga pegar essa edição 3 e a coisa vai para frente. Então, a norma vigente hoje são, no Brasil, essa daqui de 2015, e a norma internacional é a de 2010. Esses são os títulos da norma. Cláudio, posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui, por que tem a internacional e a brasileira? A gente poderia simplesmente traduzir a internacional e aplicar no Brasil? Não, a ideia, a ABNT sempre busca, ou ela recomenda, as comissões brasileiras elas têm uma espécie de uma recomendação de traduzir exatamente a norma internacional. Se essa nossa norma fosse exatamente igual a essa daqui, essa nossa norma ia chamar assim, ó, ABNT IEC 62305, sabe? Então, mas como existem várias diferenças, várias particularidades com relação ao Brasil, né? A norma não é exatamente igual, ela é baseada, vamos dizer assim, ela é 95% a internacional. Mas tem vários pontos que... O que gera essas particularidades? Você saberia dizer? Porque só se for a incidência de relâmpagos aqui, que é diferente, porque o resto é tudo igual. Não, isso também. Porque, por exemplo, você pega a norma internacional, ela fala assim sobre o NG, né? Densidade de raio. Fala, você pega um NG aí no seu país. Mas dá uma dica de como você usar níveis isoceraúnicos e tal. Agora, o Brasil, ele deveria... Assim, a nossa norma já fornece o NG, então ela já tem diferença nesse ponto. Tem dimensão de condutor de descida, que a IEC adotou um maior, dizem que é por questões econômicas, sabe? Adotou um condutor meio grosso, porque falam que se todos os condutores da instalação for do mesmo tamanho, sai mais barato. No Brasil já usa um condutor um pouco menor, mas também não tem problema, então o Brasil resolveu manter. E tem umas coisas também que você vai ver aqui que o Brasil... às vezes ele tem que omitir informações sobre o que é um especialista, como é que fala? Uma pessoa que tem autoridade sobre as coisas, então é impossível. No caso dessa norma foi difícil manter. Tem vários pontos, inclusive tem um paper, se eu não me engano, que foi num desses CIPDAs aí, que fala das diferenças entre a nossa norma e a internacional. Cláudia, eu tenho uma pergunta, só já aproveitando a curiosidade. É só o Brasil que tem uma para o Brasil, para o próprio país, ou outros países também têm a sua e não seguem a IEC? Não, nós seguimos a IEC, porém nós temos a nossa que é baseada na IEC, né? Isso, foi isso fazer mais ou menos que eu quis dizer. Vários outros países têm a norma própria, que nem a Inglaterra, por exemplo, a Alemanha, vários países têm sua própria norma, e muitas delas têm o nome assim, tipo British Standard, por exemplo, está escrito lá BS IEC 62305. Já que, e muitas vezes esses países mais avançados, eles só põem uma folha de rosto. Fala, essa é a norma BS, não sei das quantas, e quando você abre a segunda página, é a própria IEC que está lá dentro, sabe?
tá por trás. Eles fazem muito. O Brasil, eu já no começo a gente demorava tanto, né? Você viu nesses diagramas aqui, a nossa demora é tão grande para fazer essas normas que eu já sugeri, pô, por que a gente não faz isso? Vamos fazer uma folha de rosto e por aí IEC aí, ó. Todo mundo tem que falar inglês nesse país, pô, na área técnica. Ah, meu. Aí foi rechaçado na hora, porque não pode, tem até, acho que alguma lei, alguma coisa que fala que a norma brasileira tem que ser no idioma do país. Tá bom. Obrigada, Cláudio. Por exemplo, eu tenho a norma, agora a norma nos Estados Unidos, né, um outro país importante, ela chama NFPA, né, do National Fire Protection Association. Você vê que quem faz a norma de proteção contra raio lá é o sistema de proteção contra incêndios nos Estados Unidos, chama NFPA 780, é o nome da norma. Né? É uma norma que tem muitos elementos, assim, ela procurou se aproximar da norma IEC, que é internacional, mas eu estava lendo aqui, inclusive esses dias, eu estava vendo que a primeira versão dessa norma, que chamava Specifications for Protection of Buildings Against Lightning, é de 1904. Ou seja, a norma americana de proteção contra raio é mais velha que a própria IEC, que é de 1906. Então, sim, isso aqui é uma coisa antiga. Mas eu acho que essas normas começaram a ficar mais evidentes, principalmente nas décadas, a partir da década de, sei lá, 70, por aí, que nem nós, né? Nós, a IEC entrou em 80, 90. Então, se você pega a nossa norma, ela tem 4 partes. Assim como a IEC, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Esses são os códigos completos de cada parte. Cada um é um livrinho, né? E aqui são os títulos, né? Princípios gerais, essa aqui fala sobre gerenciamento de risco, essa aqui é danos físicos à estrutura e perigos à vida. Essa aqui, sim, ela é a parte mais conectada, mais parecida, ou que trata mais propriamente das versões anteriores da norma. E a novidade, uma novidade importante, que é lidar com isso aqui, ó, sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Ó, vocês estão vendo esse link aqui? Todas essas normas, assim como as velhas, essas aqui, ó, essa, tudo que eu tinha, eu coloquei, tá tudo aqui. Faz tempo até que elas estão lá. Então, vocês têm acesso para estudá-las quando quiser. Então, o que acontece? Quem quiser pode pedir para mim. Talvez os alunos novos não tenham acesso, mas depois a gente passa. Tá. Mas, ó, mas procura não ficar distribuindo por aí, né? Porque tem norma ali, por exemplo, que tem alguns códigos que aparece quem é o dono, e se ficar vazando na internet aí, é ruim para o dono, ou seja, eu. Né? Bom, então a gente viu que no Brasil, de 70 até 2015, nós tínhamos uma norma que era para SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, e isso que quer dizer o nome para-raios, tá? Para-raios não é apenas o captor, né, aquela haste, as hastes que se põem no topo de um prédio, por exemplo. O para-raios é o conjunto inteiro, captor, condutores de descida e aterramento, né? Então, nessa época aqui, você vê que a gente fala de proteção de estruturas, aqui proteção de edificações, e o objetivo era proteger a estrutura e os seres vivos. A partir de 2015, com essa última versão da norma, nós já não falamos mais de estrutura, não. Aí aqui o título ficou mais genérico. E agora, o SPDA, ele está junto com outro termo aqui, que chama Medidas de Proteção contra Surtos, que está relacionado aos sistemas internos, né, os sistemas elétricos e eletrônicos dentro da estrutura. Uma coisa que aqui ninguém tinha obrigação nenhuma de resolver, agora aqui nós já temos essa parte. E aí que o bicho pegou. Uma curiosidade, esse aumento de 20 e tantas páginas para 300 é devido a esse último tópico aí? Não. Tudo cresceu. Por exemplo, se você pega isso aqui, ó, princípios gerais, só essa parte da norma, princípios gerais, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Aqui, ó, ela tem
67 páginas. É só sobre princípios. Sabe? E a outra não tinha nada disso. Conceituação. Essa parte de gerenciamento de risco também, uma norma grande com mais de 100, um pouco mais, 104 páginas. Só para falar de gerenciamento de risco. Quando você ia na página, na norma antiga, tinha lá 2, 3 páginas falando sobre isso aqui. Era extremamente simplesinha a forma de fazer. Agora ficou... Bom, não quero nem falar, mas aqui ficou a coisa mais difícil da norma. Isso aqui também ficou uma norma grande. Tudo cresceu. Cláudio, posso fazer um comentário? Acho que vai ser de interesse para os alunos. Sim. Na parte 1 de princípios gerais, viu, Saba? E todos aí do INPE, nós que, né, estudamos o raio e tal, vamos dizer assim, na parte 1 se foi contemplando cada vez mais, quer dizer, se contemplou, né, a caracterização do raio. Então, por exemplo, se incluiu a ideia de corrente contínua, né, que a gente chama, que chamam de componente longa e tal, as distribuições dos parâmetros, as distribuições estatísticas de parâmetros, de pico de corrente, de intervalo entre strokes, sabe? Eu vou mostrar isso aí, Balarati. Ah, tá, beleza. Mas se for falar mais alguma outra coisa, fica à vontade. Não, era isso mesmo. Tá. Então, olha, quando entrou essa parte de proteger sistemas internos, eu botei essa careta aqui porque o bicho pegou. Isso não é fácil. Isso traz grandes complicações e eu diria que de 2015 a 2020 essa coisa ainda está se arrastando, capengando com grandes dificuldades, sabe? É difícil entender por uma pessoa, um engenheiro, um técnico aí, desses que trabalham por aí, comum, é difícil entender. Então a estrutura da norma ela ficou assim, né? A parte 1, né, ela lida com a ameaça da descarga atmosférica. Ela vai trazer princípios gerais, critérios e definições básicas, requisitos, parâmetros da corrente de raio, e ela vem definir várias coisas. A parte 2, que lida com os riscos associados à descarga, ela vem falar sobre a necessidade, conveniência e vantagens econômicas de se instalar um para-raios. Eu até pus a obrigatoriedade entre parênteses aqui, porque essa é uma questão assim, né? A norma ela é uma recomendação. São leis municipais, por exemplo, que obrigam no código de construção civil, não sei, com que aquele município use a norma, tá? E se você, de qualquer forma, a norma em si não é uma lei, ela não obriga ninguém a fazer nada. Mas se você, por exemplo, deixar de fazer a coisa correta, segundo a norma, você está sujeito à lei, penas da lei, caso ocorra um problema, né? Eu sempre ouvi dizer, né, que se um acidente ocorrer, vamos supor que uma pessoa morra, uma criança morra numa escola porque caiu um raio e não tinha proteção contra raios. Isso aí vai para o juiz vai chamar como é que fala? Ajuda aí, Balarotti, você que é bom nisso aí, como é que fala? Perito? Especialista? Um perito, né? Isso, chama um perito juramentado lá. O perito vai lá, analisa, vê, putz, isso aqui o cara não fez, o cara não seguiu a norma, pronto. O cara pode ir para cadeia. O responsável por isso aí, né? Dizem que é assim. Aliás, eu tenho um amigo que alguns conhecem aí, que é o Panicali, que diz, né? O cara quando se forma engenheiro e obtém o CREA e sai para trabalhar com essas coisas assim, ele põe um pé dentro da cadeia. E passa o resto da vida tentando não colocar o outro pé lá dentro, né? Porque fazer besteira nessas coisas é perigoso. Bom, aí vem a grande novidade, né? Voltando aqui, o que se chamava antes só SPDA, todo mundo falava para-raio, proteção contra raio era SPDA. SPDA vivia na boca de todo mundo, que era o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Ele foi, vamos dizer assim, rebaixado, né,
de posto e apareceu um novo chefão aqui que chama PDA, que é um termo mais genérico, mais geral, para proteção contra descargas atmosféricas. E aqui o SPDA dividiu a gerência aqui dividiu as diretorias aqui com as medidas de proteção contra surtos. Então, o SPDA vai tratar de danos físicos, a estrutura e risco de vida, e os MPS vão cuidar dos sistemas elétricos e eletrônicos. Tá? Para o SPDA, a parte 3 da norma tá vendo? É a caixinha de ferramentas. E para a parte 4, muito importante, essa aqui, estou dizendo aqui que essa figura está na parte 1, você vê que é uma de princípios gerais. Né? Ela mostra a conexão entre as partes. Então aqui é a caixinha de ferramenta para você lidar com essa parte aqui. Aqui, olha, sabe, até vou comentar uma diferença que tem nas normas. Né? Nessa norma aqui, na IEC, nessa seção 4.1, tem esse texto aqui, ó. O projeto de os sistemas das medidas de proteção contra surto devem ser conduzidas ou feitas por especialista em raio e proteção contra surtos que possuem um conhecimento vasto de compatibilidade eletromagnética e práticas de instalação. Aí começa aquelas discussões na comissão. Puxa, mas aí alguém vai perguntar o que é isso? O que o cara precisa para oficialmente ser considerado um especialista de MC? Então, esse tipo de discussão que entra numa parte meio legal, assim, começa a bagunçar tudo e o cara arranca o parágrafo. Então, esse parágrafo não tem na BNT. Mas ele é fundamental, pelo menos para mostrar para as pessoas que não é brincadeira, não é fácil lidar, especialmente com essa parte aqui. Você realmente tem que ter conhecimentos assim diferenciados, vai. Não é qualquer um que antes punha lá haste em topo de prédio, descia cordoalha para a terra, não sabe o que ele tem que fazer para um computador, o data center, uma máquina cara dentro da indústria e tal, não queimar quando cair um raio. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então vamos ver um pouquinho mais sobre as normas e vamos tentar juntar com. Alô, não estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Eu estou. Hã? Agora voltou. Eu bati o cotovelo num botãozinho de mute aqui do fone de ouvido. Tá. Bom, eu estava falando que vamos tentar juntar agora, falar um pouco mais sobre as normas e vamos falar sobre conceitos, alguns conceitos também que vão ajudar a entender a norma, e a norma também ajuda a gente na matéria, né? Então uma coisa vai tentar ajudar a outra aí. Embora quando eu fiz esse slide, meu objetivo era lá para frente falar de indução eletromagnética e várias coisas desse tipo bem bacanas, mas eu acho que vai ficar por um segundo round, porque é muita coisa, gente. Vamos tocando. Então, o problema é que além de as normas tem questões legais envolvidas, mas a parte de conceitos, né, que envolve não só conceitos, mas você tem que ter bastante conhecimento e experiência, realmente não é só a norma que vai te fazer você sair fazendo SPDA. Na verdade, isso até foi o Balarotti que me falou isso uma vez, eu achei bacana. Você tem seus anos de faculdade e os anos de leitura, suas estantes de papers e livros, né? Hoje não é mais estante, mas o seu HD cheio de paper, muita leitura, muito estudo e projetos para você realmente dominar o assunto. Então vamos lá, assim, como eu fui vamos dizer assim, o cara da comissão que foi meio que o que mais teve envolvimento e foi meio que o mais responsável pela parte 1, eu vou falar um pouquinho mais dela do que das outras partes. E eu queria chamar a atenção para o seguinte, ó, quando vocês usarem as normas, atente para os termos e definições. No início da norma, na seção 3, tem todos os, como é que chama essa seção mesmo?
A seção 3 chama termos e definições, está escrito aí. Viu, Ali... Cláudio? Oi? Perdão, só um comentário, acho que talvez para ligar ao pessoal que nunca teve contato, né, com engenharia. Quantos dos alunos são engenheiros aí? Não sei. Acho que não Talvez, tem nenhum engenheiro, só o Marco Ferro e tá. quem mais? Eu sou E engenheiro. Ivano é físico, né? Mas físico eu Maior conheço, engenheiro considero civil. engenheiro. Pô. Conhece as É, leis de Kirchhoff, lei Não, de Ohm, assim. não, claro, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que, por exemplo, pô, da onde vieram essas normas, né, Cláudio? Assim, quer dizer, essas normas são uma junção de conhecimentos científicos com experiências práticas, né? Que o pessoal foi recolhendo, compilando, tentando organizar para o consenso, né? E que Sim. acabam compilando, sendo uma espécie de compêndio de mistura, né? Vamos dizer assim, de conhecimento técnico baseado na ciência e baseado também na experiência, só na experiência, né? Não é isso? Uhum, não, exatamente. A norma ela não é um tratado teórico, ela surge com o tempo, vai se aprimorando conforme o conhecimento, não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento empírico, né, o prático. E eles falam, ó, não faz assim, ó, se você misturar isso aqui nesse tipo de coisa, estoura, vai ter corrosão, e assim o pessoal vai enfiando cada vez mais regrinhas e regrinhas e vira um receituário, né? Mas para você realmente entender melhor a norma, é bom ter conhecimento na área mesmo, né? Se você pega a IEC, por exemplo, existem aqueles grupos de cientistas que a gente sempre encontra nos ICLPs da vida, né? Aqueles, os velhões lá que tem décadas de trabalho em cima, são cara de universidade, então tem conhecimento pra caramba. Bom, voltando aqui, então eu estou falando de termos e definições porque isso aqui é mais ou menos que nem lei, sabe? Às vezes tem uma palavra, uma frase, alguma construção que ela tem um significado muito bem definido e você precisa olhar bem isso para que você use a norma direitinho, porque e não faça a interpretação errada das coisas, sabe? Eu acho que essa parte, nessa norma em particular, eu achei bastante interessante e bacana. Aqui uma frase muito importante para começar, dentro na parte 1 aqui, que já é na introdução, olha só que bacana. Ó, não há dispositivos ou métodos capazes de modificar os fenômenos climáticos naturais a ponto de evitar a ocorrência de raios. Os raios que atingem estruturas, né, ou as linhas elétricas e tubulações metálicas que entram nas estruturas, né, entram ou saem, ou que atingem a Terra em suas proximidades são perigosas às pessoas, às próprias estruturas, seus conteúdos e instalações. Portanto, as medidas de proteção contra raios devem ser consideradas. Mas essa primeira parte que eu mais gosto, ó, não tem nada que você pode modificar fenômeno climático a ponto de prevenir a ocorrência de raio. Você pode muito localmente, né, com suas interceptações ali, modificar o que vai acontecer muito perto de você, bem localmente, mas você não consegue falar assim, olha, vou fazer um negócio aqui que não cai mais raio aqui, né? Que é uma das propagandas aí daqueles vendedores de para-raios, como é que fala? Dissipadores. Não convencionais, né? Os milagrosos. Então, aliás, vamos... uma observação, o próprio Franklin achava que podia prevenir a ocorrência. Isso. Ele eu vou mostrar o negócio do Franklin aqui. Tá, vai. Ele achava, não, mas isso aí que você está falando é verdade, né? Ele achava que se uma ponta bem pontudinha lá em cima, em função das experiências de laboratório dele, né? Ia ter uma emissão de cargas por ionização, ia formar uma corona ali, que aquele negócio ia, vamos chamar assim, dissipar a eletricidade da nuvem bem, né, em cima da ponta, não é isso, sabe? Isso, ele achava que poderia neutralizar a nuvem com a emissão de cargas, tipo uma corona saindo de uma ponta, como ele tinha observado. Isso você faz no Van der Graaf. Se você chegar com um Van der Graaf e aproximar do Van der Graaf uma ponta, você nem precisa encostar nele. Ele para de descarregar.
ele descarrega na hora. Então, Vocês viram aquela aulinha? Vocês viram aquela aulinha daquele cara que eu mandei um link? Se eu não me engano, nessa aula ele mostra isso, né? Ele liga o Van der Graaf e o Van der Graaf fica plá, 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 estalando assim. Ele vem com um pedaço de fio perto, o Van der Graaf fica em silêncio. Né? Isso. É muito interessante. Eu acho que a Você parte mandou de um vídeo eletrostática... disso? Eu não lembro disso. Não, você lembra que eu mandei que quando a gente estava falando de eletróforo, eu mandei um vídeo porque eu vi uma aula que o cara usava um eletróforo. Tá. Perfeito. Lá, mais para frente, ele faz umas experiências com Van der Graaf. Perfeito. Então, assim, sobre a motivação, né, a necessidade de, vamos falar assim, uma necessidade, por quê? Porque para-raio, né? É meio óbvio, mas é bom lembrar algumas coisas, né? Porque tem umas tabelas na norma que chama atenção para várias coisas que acontecem, né? Quando um raio cai numa casa de moradia, não só nela, mas em todas as outras isso também acontece, mas na casa de moradia é o mais comum. Você pode romper a isolação das instalações elétricas, pode causar incêndio, né? E danos materiais, sei lá, o raio cai no seu telhado, não tem SPDA nenhum, faz um buraco, né? Pode ter aquela expansão do ar ali, mandar a telha para todo lado, inclusive, se for num prédio, ele pode atingir uma quina de um prédio, derrubar um bloco de cimento com concreto e tijolo lá para baixo, machucar alguém ou quebrar coisas. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, né? Eu nem pensava muito no assunto. Tem uma igreja lá perto da casa que eu morava, lá na minha cidadezinha, uma igreja, parecia um caixote gigante, ela era bonita, mas era uma matriz bem quadradona, com aquelas quinas assim, bem em ângulo reto, bem quadradona, bem moderna. Um dia caiu um raio na ponta daquela, e sem brincadeira, caiu a ponta, a beiradinha da ponta caiu lá de cima, e era alto, e caiu no chão, e sem brincadeira, você não conseguia abraçar aquele negócio, ele tinha como se fosse meio por meio metro, mais ou menos, de volume. Foi um negócio absurdo, sabe? Deve ter sido um raio muito forte, e a construção devia ter algumas deficiências, porque caiu um senhor pedaço imagina se cair alguém ou se cair em cima de alguma coisa, né? Bom, sem contar, voltando aqui, as falhas de sistemas eletrônicos e tudo mais, né? Na zona rural, eu queria chamar a atenção porque tem problemas além do incêndio, lá no celeiro, nas coisas, pessoas ficam mais com o pé no chão, não tem calçamento, então as tensões de passo são mais perigosas. E tem certos sistemas que mantêm vida de animais, né? Tipo aqueles sistemas de ventilação para aquele monte de frango na granja lá, se o raio fizer parar aquilo lá, parece que é questão de horas, morre milhares de frangos, né? E em lugares tipo teatro, hotel, escola, shopping center, sempre tem a questão do pânico envolvida. Isso além dessas outras coisas, né? Tem pânico. Agora, em bancos e outros estabelecimentos, você tem sérios problemas de perder comunicação, né? Falhar computador e perder dados. Por isso, seria um pesadelo para o banco. Agora, hospital, casa de tratamento médico, creche, asilo, essas coisas, e prisão também. Prisão não tem problema, né? Pode deixar o pessoal morrer, mas... Isso. Não fala isso, brincadeira, mas em prisão você tem pessoas que você tem dificuldade de resgatar, né? Pessoa, você vai correndo, começa um incêndio, você abre a porta da cela e fala para aquele monte de bandido, pode sair correndo, nunca mais volta, né? Na indústria, você tem problema de perda de produção, lucro cessante, né? Que muitas vezes é muito mais custoso do que a própria falha do equipamento. Tem certos lugares onde a perda de patrimônio cultural seria algo terrível, né? Por incêndio, por exemplo. Outras questões de interrupção de serviço ao público, né? E outros tipos de instalações também são terríveis, porque já viu, né? Cair a internet agora, ferrou para nós aqui, nós vamos ter que continuar outro dia. E agora você tem a parte de lugares onde você tem consequência para os arredores, né? Que seria fábricas de fogos de artifícios, por exemplo, né? Com explosão, você, além de estourar tudo, você ainda pode causar problema nos arredores. E tem aqueles outros que as consequências já são ambientais, né? Tanto localmente quanto até, às vezes, até globais, né? Uma usina, uma Chernobyl da vida, por exemplo, né?
como indústria, refinaria, usina nuclear. Então, são os casos, né, típicos dos efeitos dos descarga. E tem também o nosso aqui, que eu lembrei de pôr. Você lembra, né? Nós tivemos que pensar muito em proteção contra raio, porque a gente estava pertinho dele lá no P1, P2, e a gente não queria nem proteger contra a queima. A gente tinha que, não podia tolerar nem interferência, porque a gente estava justamente medindo a corrente do raio, e a hora é na hora do raio, né? Então, você vê como que é importante esses sistemas de proteção. Aí vem aqui os parâmetros das correntes das descargas atmosféricas. Nas normas vigentes hoje, você vai ver como é que chama aqui? As referências principais para os parâmetros das correntes de raios que a gente acha na norma, elas são daqueles papers que saíram naquela revista Electra, do SIGRE, né? Principalmente isso aqui, ó, Lightning Parameters for Engineering Application, do Anderson e o Erickson, extremamente famoso. Esse aqui é um dos papers que a gente vê mais referenciado por aí. Muito bom esse paper, esse artigo aí da revista, né, Electra. Agora, eu estava olhando os drafts da nova versão da IEC 62305.1, onde a gente já vê referências bem mais novas, que nem esse technical, acho que é Technical Bulletin, não sei, do SIGRE, que é o mesmo título, Lightning Parameters for Engineering Application, só que é um negócio feito recentemente. Isso aqui é de 1980, isso aqui é de 2013. Vamos ver se isso aqui vai mudar algum parâmetro da corrente do raio. Eu acho isso difícil, né? Porque tudo que foi feito, a norma, ela está construída em cima desses, em vários aspectos, ela está construída em cima desses parâmetros. Mas então nós temos essas novas referências aqui, ó, tem esses artigos aqui para definir as coisas do raio. E aí aquilo que o Baladi estava falando no começo, tem algumas figuras na norma. Eu não vou entrar em detalhe, porque vocês conhecem isso aqui bastante, mas só para vocês saberem que tem, se quiser ir lá olhar, ela define, por exemplo, os possíveis componentes das descargas dos raios descendentes, né? Que o first stroke, ele pode ser único, um short stroke e subsequentes. Ele pode ter uma continuing current, né? Que aqui foi traduzido como a componente longa da descarga, de longa duração, na verdade, né? E você pode ter uma mistura desses. Esse aqui é uma figura bastante, um diagrama bastante telegráfico, assim, bem simples, só para chamar a atenção que tudo isso pode acontecer num raio só. Aqui você tem raio negativo, aqui pode ser positivo ou negativo, né? Atenção por esses detalhes aqui. E agora aqui para os ascendentes, que vocês são os mestres do assunto, né? Tem várias observações aqui, tanto positivo e negativo, aqui só negativo. Então, o texto em volta dessas figuras, está o nome das figuras aqui, fala alguma coisa sobre esses eventos, né? Deixa eu ver se eu falo aqui. Mas as estatísticas, não sei se eu falo mais à frente, mas as estatísticas ou as distribuições, as curvas de distribuição de ocorrência dos parâmetros desses raios, elas são baseadas em 90% de descargas descendentes negativas e 10% de descargas positivas. Então, os parâmetros são baseados em curvas assim, né? Onde os strokes, ou seja, esses impulsos, os impulsos são com um formato assim, né? Onde você tem um T1 e um T2. O T1, ele é tirado do tempo de subida desde 10 até 90% da onda da corrente. E ele é uma reta que você estende a partir desses pontos até tocar aqui o eixo, que eles chamam de origem, e até ele atingir o máximo lá. Como isso aqui é uma reta e aqui você tem de 10 a 90, isso aqui é 0,8%, 80% da reta. Então, 100% dessa reta é 1 dividido por 0,8. Então, esse T1, na verdade, ele é 1,25, que é 1 sobre 0,8, do tempo que você ver para T10 até 90.
eles são tipicamente para descargas mais curtas, né, menores que 2 milissegundos, e para tipicamente maior que 2 milissegundos de duração, já entra aqui nesse tipo de forma, para você ver, né, gente, eu estou falando meio rápido, mas a norma ela tem que definir alguns parâmetros simplificados, né, não dá para ela considerar todas as nuances e complicações da realidade. Então, impulso é assim, e a componentes longas é um retângulo, praticamente um retângulo, né, que começa a contar o tempo aqui a partir de 10%. Pode ser positivo ou negativo. E o segundo, a duração do impulso é considerado quando na cauda ele atinge 50% da sua amplitude, né, contando a partir da origem. Então você tem T1 e T2. Então quando você fala um impulso de 10 por 350, que vai aparecer na norma, é porque ele tem esse T1 de 10 microsegundos e esse T2 de 350 microsegundos. Cláudio, poderíamos fazer um intervalinho de 5 minutos? Vamos lá. Tá bom? Sim, tá bom. Vou parar a gravação e a gente volta em 5 minutos a gravar. Tá bom. Então foi na hora que a gente entrou no intervalo. Então foi isso. Tá. Tô gravando de novo. Cláudio, se você achar que não vai dar tempo em 1 hora, até a meio-dia. Não vai, eu acho não. O que a gente pode fazer é o seguinte, a próxima aula a gente começa às 9 e você fala mais 1 hora. O que você acha? Pode ser. Para você não ter que correr aí. A gente começa a aula mais cedo, a próxima aula começa às 9 e aí você fala 1 hora a mais. Tá bom? Tá bom. Eu tenho a mania meio de falar tudo correndo, né? Fica meio mal apresentado. Mas... não tem pressa. Podemos fazendo aos poucos aí. Semana que vem a gente continua mais 1 hora. Porque hoje hoje no final tem o quiz aí, para quem quiser participar. São 21 questões sobre a aula que eu dei e o que a aula que a Paula deu. Mas isso tem que acontecer antes do meio-dia ou a partir do meio-dia? Não, pode ser a partir do meio-dia. Alguém não pode? Meio-dia alguém tem um super compromisso aí. O quiz ele demora 20 segundos por questão, então eu acho que em alguns 10 minutos, 15 minutos a gente termina o quiz. Foi você que mandou então um negócio para a gente se juntar, um tal de Kahoot, sei lá. Kahoot, para você responder, você responde no celular. O quiz, ele te apresenta uma pergunta na sua tela, você tem que, ou no celular, e você tem que responder às alternativas ou verdadeiro ou falso. Isso legal. É interessante, porque pela velocidade com que você responde, e estando certa, né, principalmente, você vai tendo pontuação e aí ele vai fazendo o ranking das pessoas que estão participando. É divertido. É engraçado, inclusive. Legal. Tá? Então a Paula preparou 10 questões, eu preparei 11 para não ficar atrás dela, né? E a gente vai disponibilizar 21 questões aí no final da aula, meio-dia. Aí você dá aula até meio-dia e o que precisar de mais tempo a gente retorna na semana que vem às 9 horas. Pode ser? Semana que vem o Ferro vai, não é isso? Está no programa. O Ferro, a gente vai seguir a apostila do Ferro. O Ferro criou uma apostila, eu estou ajudando o Ferro nessa apostila. Eu vi mesmo. A gente vai eu achei interessante pra caramba, pelo menos os títulos. Coisas que eu bem gostaria de ver mesmo. Tá, vai ser toda uma física dos relâmpagos aí. Então a gente vai seguir e ao mesmo tempo a gente segue a apostila dele, a gente vai melhorando a apostila dele, incluindo figuras, todo mundo pode ler, sugerir, né, Ferro? Muito bom. Tá bom, vamos lá, então segue em frente. Tá gravando. Tocando um barco aqui, peraí. Tá. Deixa eu tossir aqui, cara. Alguém quer comentar alguma coisa antes de continuar? O único que queria fazer um comentário que eu, na minha experiência, comecei a trabalhar como engenheiro e durante muito tempo me colocavam nessa situação de para-raios, desenvolver projetos de proteção. O que eu pude, principalmente depois de 2000, antes de 2000 eu já tinha saído dessa área porque fui fazer as nossas pesquisas aí com relâmpago.
Aí depois que eu conheci a norma em 2015, foi bem o que o Cláudio disse, falei, é botar um pé dentro da cadeia para o projetista. Boa, essa aí. E eu fujo disso até hoje, quando me propõe. Há um ano atrás, mais ou menos, descobriram que eu era engenheiro, que tinha especialidade em relâmpago, não sei o quê, vieram me propor para desenvolver um projeto de proteção. Eu estou fora, mano. Pois é, esse negócio de assinar, como é que chama? ART, né? Que é as coisas. Exatamente, essa avaliação de risco, a necessidade de proteção, isso. E esses notórios ou amplos conhecimentos em compatibilidade eletromagnética, onde você vai conseguir um cara que Não tem. conheça relâmpago muito bem e com amplo conhecimento de EMC. para poder afirmar isso e aquilo? E, pô, é uma coisa tá muito aberta ainda isso. Dá muita chance para você levar cacetada. É. Uma dica que eu dou aqui, só uma questão de ordem, é se alguém quiser perguntar alguma coisa, basta apertar a barra de espaço e ficar segurando. Quando você está segurando, o seu microfone está funcionando. Se você soltar a barra de espaço, ele entra no mute de novo, entra no mudo. Que legal. Uma ideia. Ou Alt A também. Beleza, segue em frente. Então vamos lá. Obrigado, então, Cláudio, posso fazer uma pergunta? Claro. Tá me ouvindo? Sobre isso daí, sobre essa questão do... Sim, acho que a minha internet está bem ruim, não sei se vocês estão Não, deixa eu aumentar Mas, o volume exemplo, aqui. Eu acho que o seu áudio está um pouquinho embaixo. Peraí. Fala. Comparado com outras especialidades de engenharia, de ART, só para ver se eu entendi, a questão de você ser mais crítico, ser mais perigoso fazer a ART para a parte de proteção elétrica é mais por causa das possibilidades e da imprecisão que a gente tem das informações, porque, sei lá, quando o cara vai fazer uma obra para engenharia civil, as coisas estão mais definidas, né? Já tem os modelos bem mais definidos. Seria mais ou menos nesse sentido? Ou não? Tô viajando. Mais ou menos sim e não. Talvez o Balarote seja mais adequado para responder essa pergunta, porque ele é mais ligado nesse tipo de considerações. Mas o que eu diria é o seguinte, para você fazer as coisas de uma forma, vamos dizer, entre aspas, mais científica, entendendo tudo que você está fazendo e realmente calculando certas coisas, talvez você conte no dedo das mãos a quantidade de gente que consegue fazer isso no nosso país. É muito difícil. Então, assim, o cara que vai fazer projeto de proteção, assim, o conselho é o seguinte, né, assim, do ponto de vista de engenharia, bem prático mesmo, é o seguinte, o cara, lógico, o ideal é que ele conheça o máximo possível do assunto, né, com livros, papers, estudos, mas ele tem que obedecer a norma, sabe, então ele tem que fazer de acordo com a norma, porque depois se der um problema, e se esse problema ele ocorreu apesar do SPDA instalado, isso pode até acontecer, porque o SPDA ele não garante 100% de proteção. Ele tem uma sua eficiência, né? É uma questão probabilística. Nós vamos ver aqui agora, por exemplo, quais são os valores de raio que a norma se predispõe a atender. Então, se acontecer um dia um problema, você tem que estar pensando assim, um perito pode ser colocado lá na instalação, com a norma na mão e olhando para a instalação, e ver o que foi feito. E se você estiver dentro da norma, o veredito vai ser assim, olha, infelizmente teve uma vítima, mas o negócio foi feito corretamente, então não tem o que fazer, você está correto. E olha, se acontecer um problema numa instalação feita antes de 2015, que era uma outra norma, pelo que eu ouvi, já vi desconversa sobre isso. Imagina um prédio que foi feito em 2010, ele foi feito com base na norma vigente na época, né? Então, quando saiu essa norma em 2015, não é que necessariamente alguém tem que sair correndo modificando todos os SPDAs que tem instalado para isso. Então, você vê, um perito vai pegar uma norma de 2000 que valia naquela época para ir lá fazer a avaliação dele. Então, você vê que existem possíveis problemas, mas o importante é estar
baseado na norma, né? Eu nunca fiz uma RT na vida, então eu nem sei o que é isso. Eu fujo disso também, que nem Marco Fé. o Ferro falou. Bom, eu não sei se eu te Mas as respondi. normas... Ah, fala, Sim, sim. pode falar. Mas as normas para a parte civil, Ah, elas estão, assim, diria que elas estão já são mais antigas e bem mais definidas do que normas para para proteção. proteção de descarga elétrica, não? Eu não conheço As normas direito, que mas você está apresentando são de quando? eu acredito que talvez seja uma ciência um pouco mais assim, bem definida, mas quando você olha a nossa norma anterior, a versão anterior da nossa norma, ela é simples. Ela é tudo bem definidinho, sabe? Quando você chega nessa norma, ela ficou complexa. Mas talvez com o tempo ela vai. Porque a engenharia civil vamos dizer assim, uma engenharia mais antiga, talvez, né? O raio existe também há muito tempo, mas as normas de proteção contra raio talvez elas sejam mais recentes a seu uso e principalmente considerando a situação da tecnologia, né? Nós estamos cada vez mais dependentes dos equipamentos, então é uma mudança muito rápida tudo que está acontecendo. Eu acho que com um esforço, um bom engenheiro aí que vamos chamar assim, que se mete a trabalhar na área, ele tem que ir, com o tempo ele vai cada vez mais entendendo a norma, absorvendo ela, vai interpretando ela cada vez melhor, vai chegar um tempo aí que as pessoas vão estar fazendo SPDA cada vez melhor, né? Mas a questão de responsabilização, Verdade. ART, eu não sei, existe sempre um risco, sim. Falou? Beleza. Muito obrigado, Cláudio. Nada. Então, vamos lá. Então, para você ver, né? Daquelas referências que a gente viu aqui, essas referências de onde tem dados sobre os parâmetros dos raios que foram, vamos dizer assim, organizados para aplicação de engenharia, eles foram tabelados, tem gráficos na norma, tudo, né? Antigamente você não tinha nada disso. Antigamente você falava, ó, você tem que pôr captor desse jeito, é tantas descidas, o aterramento tem que ter 10 ohms, e aí você tinha as regrinhas para fazer. Agora não, nessa parte 1 você tem um background, sabe? Tem até os dados de estatística dos parâmetros, das distribuições, né? Dos parâmetros da corrente do raio. Por exemplo, isso aqui dessa tabela aqui é só um pedaço dela, tá? Então, você tem, por exemplo, o valor de pico da corrente, tanto para o first stroke negativo, para os subsequent strokes, para first stroke positivo. Você tem aqui a probabilidade, por exemplo, se um first stroke negativo, 5% deles pode ter amplitude maior que 90. Enquanto que 50% vão ter amplitude maior que 20. E 95% terão amplitudes maior que 4 kA. Então é assim que interpreta isso aqui, para quem não sabe. Então aqui nós temos o valor de pico da corrente, a carga né, do raio inteiro, a carga associada a um stroke, né, desses aqui. Você tem a integral, action integral, né, do raio, que é um parâmetro aí para dimensionar condutores e suportabilidade, né, dos componentes da descarga. Você tem DIDT máximo e tem mais coisas, tem carga de longa duração, tem duração da frente de onda, tem intervalo em milissegundos dos strokes dos subsequentes, duração total da descarga. Então aqui essa tabela vai embora, tá? Isso aqui é só um pedaço dela. Nessa tabela 2, inclusive nós temos aqui os parâmetros para você pôr numa equação e obter a distribuição considerada aqui, que a própria norma considera. E esse gráfico aqui é interessante, porque olha, vamos pegar aqui, ó, corrente vamos pegar do raio positivo, né? Olha aqui, ó, 5% dos raios positivos pode ter uma amplitude maior que 250 kA. Isso aqui é a descarga positiva descendente, né? Aí ele manda você olhar na curva 3.
E a curva 3, a gente vem aqui, acha a curva 3, cadê aquela aqui, ó? Tá vendo? Essa curva, na verdade, é essa reta nesse gráfico log-log, né? Então aqui a gente tem a probabilidade desse valor que está aqui embaixo exceder o valor que está nessa reta aqui. Então, por exemplo, você pega a curva 3, que é descarga o single stroke positivo, né? Então você fala, bom, para ele ser maior do que 200 kA, a probabilidade disso acontecer está aqui, ó, entre o 5 e o 10 aqui. Para ele ser maior que 100 kA, 20%, é uma probabilidade alta. E assim vai. Todos esses parâmetros, eles têm assim, ó, é a probabilidade do parâmetro exceder o valor que está aqui nesse eixo, né? Assim, eu só estou dando essas indicações, só comentando assim, porque a hora que vocês tiverem interesse, se alguém quiser dar uma olhada na norma, já vai ter mais facilidade para usar, né? Bom, mais para frente eu vou precisar desse dado, então o nível de proteção é um número, né, relacionado aos parâmetros da corrente, aos valores dos parâmetros da corrente. Estou lendo aqui, eu estou até pegando da IEC, porque eu já fiz uma sugestão para a Comissão Brasileira, porque a definição nossa, ela está igual a de 2006, e ela devia estar... a de 2010 é mais clara, então eu estou pegando essa aqui, que é um número, o nível de proteção, ele é um número relacionado a um conjunto de parâmetros da corrente do raio, né, relevantes para a probabilidade que os máximos e mínimos de projeto não excedam em raios naturais, né? Então, por exemplo, você vai ter níveis de proteção, vai ter diferentes níveis de corrente. Então, o nível de proteção, do 4 indo para o 1, você tem você faz de forma que o seu para-raios, ou seu SPDA, suporte mais corrente, e menos também, eu vou falar depois. E isso define a classe do SPDA. Então, o SPDA classe 2, é porque ele foi feito segundo o nível de proteção 2, né? Então, os níveis de proteção vão afetar várias coisas na norma, né? Desde os próprios parâmetros máximos do raio, na verdade, os níveis de proteção são baseados neles. Impedância de aterramento, dimensionamento de DPS, alguns parâmetros de gerenciamento de risco, fortemente vai influenciar as características dos subsistemas de captação, descida e aterramento, distância de segurança, quando você tem que fazer isolações e seção de condutores também. Então, por que eu estou falando que existe um negócio chamado nível de proteção? Porque aqui tem alguma tabela, esse aqui, na verdade, eu resumi de algumas tabelas, e que você vê, para a norma, o que ela considerou, né? Os valores que a norma adotou em função do nível de proteção. Então, se tem proteção no nível 1, 2, 3 e 4, então ela fala assim, ó, a corrente máxima é 200 kA para o nível 1. Então, se você fizer um SPDA que é do nível de proteção 1, que é uma classe 1, o seu SPDA ele é dimensionado, segundo as regras da norma de você fazer a coisa, para suportar 200 kA. Classe 2 é para 150 e classe 3 e 4 é para 100 kA. Né? E a quantidade de coulombs também é associado à descarga. Aquele T1, T2 que eu falei atrás. Então você percebe, esse aqui é um parâmetro que serve para você definir suportabilidade dos componentes, suportabilidade do impacto de uma quantidade de carga e calor no ponto de impacto e tudo mais com isso daqui. Aí você vem com esses dados aqui. O nível 1, Cláudio, seria então mais exigente, talvez para situações de maior risco, uma usina nuclear, um tanque de combustível, etc. Então, a versão anterior da norma eu gostava muito, ela era muito simples, assim, para você fazer isso, sabe? Ela dava um tabelão com vários tipos de instalações e já indicava qual é o nível, eu sugeria os níveis já, sabe?
Então, era isso que você falou, dependendo da ocupação da estrutura, né? O que tem lá dentro, os riscos, o que acontece se pegar fogo e tal, aquele negócio de problema para o meio ambiente, explosão e tudo mais, ela já indicava os níveis. Hoje em dia está diferente. Não dá nem para entrar nessa parte de gerenciamento de risco novo, porque ele é tão complexo que a gente precisaria de muito tempo. Mas ele agora vai em função de vários parâmetros. Agora, na gerenciamento de risco, que na verdade precisa até de software para você fazer, de tão complicado que ficou, se você não quiser ralar muito, você começa por parâmetros lá dentro, sabe? O tipo de ocupação, várias coisas você vai pondo lá dentro e ele vai automaticamente gerando parâmetros que você tem que atender um risco abaixo de um certo valor. E aí é lá nessa análise que você vai saber em que nível de proteção que você precisa para atender um risco abaixo de um certo valor determinado lá. Entendeu? Então, agora aqui, ó, você vê isso aqui seria o first stroke negativo, né? Agora aqui já é 1 por 200, então você tem 1 microsegundo só o tempo de subida, né? Então esses são os parâmetros. Esses aqui são importantes para... Eu acho que isso aqui pega bastante também para a indução, porque embora ele não seja tão rápido quanto o subsequente, ele dura mais tempo, então o efeito nas isolações é diferente. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, você me ajuda aí, Balarote. E aqui você tem subsequent strokes, por exemplo, né? Aqui, ó, já pensou? O nível 1 considera subsequent strokes de 50 kA, cara. E ele define um DIDT de 200 kA. Ontem a Karina filmou, teve uma tempestade lá na África do Sul, ela filmou e mediu a corrente pela primeira vez. Eles instalaram um Rogowski Coil lá, nas torres, e teve um ascendente na torre, e teve um descendente na torre. Então ela não só filmou com a câmera rápida, gravou o campo elétrico e mediu a corrente de um raio. O descendente ele teve 3 strokes, o segundo caiu na torre e teve 50 quilomperes. Quando você falou 50, aí me lembrou porque ela mostrou a forma de onda para nós, tudo. Teve exatamente 50 quilomperes. O subsequente, só que não foi o subsequente no mesmo canal, foi o subsequente num novo canal, porque os raios, o subsequente pode acontecer, tocar o solo em outro ponto. Foi o que aconteceu lá. Tá, mas ó, né, você falou 50 kA, se a gente vir aqui, ó, você pega a corrente de subsequente, a curva 2. Cadê a curva 2 aqui? Aqui, né? Aqui é 10, 20, 30. A partir de 30 ele está até tracejado aqui como uma espécie de extrapolação, mas ele fala que considera 50. Então ele tem esse ponto aqui. Você vê que a probabilidade de um subsequente chegar a 50 kA, que é aqui, ó, 5 vezes 10 a 1, é, sei lá, 0,04%, 0,3%, 0,4%, é bem baixa mesmo. Aí, nós vamos voltando aqui, nós vamos ver o seguinte, a norma também tem que se preocupar com a mínima corrente da descarga. Não, parece que não é muito óbvio, né? Mas a norma define que o nível de proteção 1, ele tem que ser projetado para atuar ou fazer a proteção para correntes de descarga tão baixos quanto 3 kA. O nível de proteção 2 vai para 5, depois vai para 10, depois vai para 16 kA. Nós vamos ver isso aí, que isso aí afeta a eficiência do sistema de captação. Quanto mais fraquinho o raio, maior a chance dele penetrar, ou seja, dos captores falharem em interceptar, né? Então, é aquela história, lembra? O raio da esfera rolante pode ficar tão pequenininho que ele acaba acertando partes do topo de uma estrutura que não deveria. Mas então existe um mínimo, ou seja, a norma não pode ir para 400 kA aqui e ir para 100 amperes aqui, né? Fica proibitivo, custo e tal. O pessoal não sabe o que é esfera rolante, não. Eu vou falar. Mas então, o que acontece? Aqui é interessante, porque ele fala qual que é a probabilidade do parâmetro que ele escolheu aqui
ser menor que o máximo especificado. Ser menor que o máximo especificado. Então, ele está querendo dizer o seguinte, para esses parâmetros de corrente máxima aqui em cima, 99% dos raios que atingirem uma estrutura, é esperado estatisticamente que eles tenham parâmetros dentro dos valores que o SPDA foi projetado, em função do nível de proteção e tal. Né? Você vê aqui 99%, 98%, 95% e 95%. E essa aqui é a probabilidade do parâmetro ser maior que o mínimo. Então, qual que é a probabilidade de um raio ter mais que 3K? Também é 0,99. T5, 0,97, assim vai. Né? Então, se você multiplicar esse por esses, assim, você vai ter que, para o nível de proteção 1, você tem 98% que o raio que vai cair na sua estrutura está dentro da faixa de projeto do seu negócio. Se for classe 4, ali 79%. Você vê que cai bem, né? Do 1 para o 4. Aqui a forma de onda de corrente. Não quero perder muito tempo com esses detalhes, mas ele segue uma função muito famosa no mundo dos raios aí, que é a equação de Heidler. Assim, para corrente de descarga, né? Então, essa é a formulação que a norma sugere ou recomenda para que a gente use para fazer análises, tá? Tá aqui, ó, em função do tempo para efeito de análise, tá? Então, essa é a equação e ela define n igual a 10, né? Ela define n igual a 10, eu devia ter posto aqui. Agora, isso aqui é um exemplo, né? Então, é interessante que essa norma ela tem uma constante, ela tem uma outra, uma parcela, um termo aqui que é em função do tempo e um outro termo aqui. E, na verdade, essa é a multiplicação dos três. Então, se você olhar para o x de t e y de t, você vê que o y de t, que é isso aqui, ó, é uma exponencial decrescente. O x de t, ele tem essa função assim. Então, quando multiplica esse por esse, você tem essa forma, linha cheia aqui. E assim essa função é feita. Eu gosto dela porque ela não é que nem aquelas duplas exponenciais que muitas vezes aparecem, porque a dupla exponencial ela começa com uma derivada do zero, ela tem uma transição para uma derivada alta aqui no começo, e isso aí para cálculo numérico, simulação, gera problema às vezes. E essa aqui não, essa norma, essa função, quer dizer, da norma, ela é mais amaciada, principalmente aqui. E aqui você tem os parâmetros tal 1 e tal 2, né, para essa norma, e aqui tem uma tabela na norma que para cada, se for para o first stroke positivo, para o primeiro negativo ou para os subsequentes, em função dos níveis de proteção. Epa, isso aqui está errado. Né? Aqui devia ser igual aqui. Você tem o que você põe aqui, ó, para o I, o K, o tal 1 e o tal 2, o N a gente sabe que é 10, e aqui você tem os parâmetros que você tem que pôr para simular a onda que você tem que fazer análise, segundo o nível de proteção e em função do tipo do evento que é. Então aqui tem alguns exemplos que eu fiz aqui, ó, se você pegar esses parâmetros aqui, ó, first positivo, first negativo e o subsequente, aqui estão as três formas de onda. Primeiro positivo, primeiro negativo e subsequente, todo mundo colocado junto aqui só para mostrar a relação entre um e outro. E aqui você tem uma análise do espectral dessas formas de onda, que a norma também dá. É bom para você saber as faixas de frequência em que a primeira negativa, ou a subsequente, ou a primeira positiva, como é que se distribui no espectro a densidade da amplitude de corrente, né? Ele também sugere aqui, ó, um gerador, se você quiser construir um gerador para fazer testes em componentes de SPDA, falar, eu quero saber se esse conector aqui aguenta 200 kA passando, sabe? Duas cordoalhas, um conector no meio. Aí você vem com geradores desse tipo, mas não é um gerador para qualquer um, não. Você tem, por exemplo, aqui, ó, tensões bem altas para carregar o capacitor aqui, né? E então é um gerador para laboratório mesmo, mas ele é feito para
para fazer simulação de alta energia para testar componentes. Tem também sugestões de simuladores para analisar a variação rápida da corrente. E a parte 1 continua ainda nesses princípios gerais, falando os parâmetros de corrente relevantes ao ponto de impacto, como que a corrente se distribui entre várias partes da instalação, efeitos térmicos, mecânicos, elerodinâmicos, questões de centelhamento em função da corrente de descarga, né? Por exemplo, esses efeitos térmicos, ele tem fórmulas lá que define, por exemplo, qual que é o volume de material, se um raio de tantos quiloamperes atingir um condutor, quantos milímetros cúbicos de material é vaporizado, por exemplo, né? Nessas questões, eletrodinâmica, por exemplo, ele define forças de atração e repulsão da corrente do raio certamente é para você saber como ancorar esses condutores e suportar os esforços eletrodinâmicos, questões de centelhamento, como eu disse e tal. Ele fala sobre componentes do SPDA, fala também sobre dimensionamento DPS, assim, conceitos gerais. Agora vamos ver, esse aqui é um conceito muito importante que pouca gente sabe, talvez esteja mais conhecido hoje em dia, mas é o seguinte: você olha para esse circuito aqui, tem uma corrente que vai chegar num nó, nós sabemos que essa corrente tem que ser dividida por 3, em função dos 3 ramos de circuito que saem desse nó, a lei de Kirchhoff. Vamos pensar em baixa frequência aqui. Mas pode acontecer também que você tenha um nó bem pertinho aqui, e em função da corrente que se distribui para esses nós, pode ser que a tensão é tão alta aqui que você tem um rompimento do dielétrico e corrente vai para lá também. Isso é uma das coisas que muito acontece em instalações quando um raio atinge a instalação, né? Por exemplo, você tem aqui uma edificação com SPDA, um raio atinge sua instalação, ele flui pelos condutores de descida e ele entra, ou seja, em princípio, idealmente, ele entraria todo na terra, que se difundiria pela massa condutora do solo. Só que o problema é que quando você enfia a corrente na terra, o potencial nessa região aqui, com relação a potenciais um pouco mais distantes desse ponto, cresce demais, dezenas, às vezes centenas de quilovolts, que chega até a ionizar o solo. Ora, se você tem aqui o condutor de fase, o neutro da rede, que está ligado num poste a 100 metros de distância, vai ter uma corrente, parte dessa corrente do raio vai atender a sair bastante por aqui, assim como linhas de sinais, por exemplo, TV a cabo, o cabo da NET, por exemplo, um monte de corrente vai sair para a rede externa, né? É como se fosse um transbordamento. Então, a norma, a gente sabe que muitas das coisas queimam por causa disso. Por exemplo, esse exemplo aqui que eu fiz, ficou meio mal colocado aqui, mas o que eu quis dizer com isso aqui é o seguinte: imagina que você tem aqui o fio de fase que entra no motor da sua geladeira na sua casa, e você não tem um protetor de surto. A tensão que vai aparecer entre o condutor de fase que está na sua geladeira e a terra, né, na sua instalação pode ser tão grande que vai romper a isolação, porque essa corrente vai querer sair de qualquer forma. Se você for ver a isolação a impulso da sua geladeira, deve ser 2,5 kV, talvez 1,5 kV, estourando 4 kV. Imagina, isso aqui para chegar a 10, 20 kV é fácil se um raio cair aqui, para chegar a dezenas de kilovolts. Então, é por isso que você tem que pôr os protetores de surto, para que ele seja uma válvula de escape, porque a corrente que vai aqui vai, beleza, quanto mais vir para cá, melhor. Mas a parte que vai sair por aqui, você tem que dar a possibilidade de escape, né? Aqui também você tem corrente que vai pela blindagem, mas a corrente na blindagem faz com que parte tem um acoplamento para o interior e parte vai por dentro, né? Então a norma ela vem com umas formulações, eu não vou entrar muito em detalhe pra gente, porque é meio complicado, mas eu até tenho um artigo que eu escrevi naquela revista O Setor Elétrico que demonstra essa fórmula aqui da norma,
Mas você vê como é que as coisas são muito, como é que fala? Ela é muito simplificada, né? Por exemplo, ele considera que todas as linhas aéreas que saem, encontra lá na ponta extrema, na ponta distante, a mesma impedância de aterramento, tanto para linhas aéreas quanto para linhas enterradas. Então, a fórmula que ele dá é bastante... Tem muita simplificação que foge da realidade, mas é o que a norma tem para oferecer, né? Quando você fala linha aérea, só para esclarecer, são essas linhas que vêm pelos postes na rua até chegar em Isso. casa. Saiu da sua casa, subiu com um poste e foi embora pelo ar, é uma linha aérea. Agora, se você tiver Ó, como... Oi? oi. Não sei se você vai dizer mais adiante, mas essa questão quando a corrente vai para o solo aí, induzir tensões entre aterramento para poder levar a corrente para outros sistemas, Uhum. a norma prevê também que é isso. Por isso é importante você ter dentro da sua edificação, você está protegendo todas essas malhas de terra interligadas, ou seja, uma malha de terra única para todos os sistemas, né? Sim. Isso aqui está mostrando, por exemplo, que o SPDA, é que aqui não está claro no desenho, mas essa interligação aqui está ligando o sistema CA, um sistema de dados, o aterramento e o próprio para-raio. Está todo mundo junto aqui. Né? Mas é complexo, porque como tem altas frequências, muitas vezes um cabo sai para um lugar, o outro sai por outro, principalmente em instalações industriais, às vezes você tem um cabo saindo por um lado do prédio, outros cabos saindo por outro, então não é tão trivial, mas para fins de exemplo, né, aqui é um ponto só, então nós temos isso daí. Então, o que acontece? Você pega essa fórmula aqui, ela fala que a corrente que vai sair, que ele chama de IF, é uma função de I. Vai sair para cá. A corrente que vai sair nesse conjunto, nessa linha, a linha envolve todos os condutores da linha, é IF, KE vezes I. Esse aqui é um outro, pode ser um outro KE, tá, gente? Aqui a norma não faz essa distinção. Esse F pode ser um IF1, aqui pode ser um IF2, KE1 e um KE2. É para cada lado. E agora, lógico, se aqui tiver N condutores, ou N linha condutores, esse KE ele divide por N. Se aqui tiver uma blindagem, o KE envolvendo a corrente que vai para dentro desse condutor seria dado por essa equação que tem a ver com a resistência da blindagem e a resistência dos fios internos da blindagem, o número de fios que vão dentro da blindagem. Inclusive, até o Balarotti, que conhece a norma, né, só para falar que essa fórmula eu coloquei num formato muito mais fácil de entender do que está na norma. Na norma ela está meio virada aqui, o N para cá e tudo, e aí cortou N com N, ficou assim, você olha para a fórmula, você não entende fisicamente o que ela quer dizer. Essa aqui está dizendo muito melhor, né? Ela está usando aqui a lei de Norton para falar de divisão de corrente. Mas por quê? Por que eu preciso saber? Já que a corrente vai sair para os condutores, vamos assumir que os condutores suportem esse impulso de corrente, que é muito rápido, né? Dezenas ou centenas de microsegundos, tipicamente. Por que eu tenho que me preocupar com essa corrente que sai? Bom, por um lado, os condutores têm que aguentar, você tem que verificar isso. Geralmente aguentam com muita folga, mas o problema é isso aqui, ó. Você não pode abrir mão de DPS para fazer essa corrente sair, porque se você não pôr DPS, estoura a isolação. Então, para você dimensionar a capacidade desses componentes, você tem que entrar nessa área aqui da norma, que é para calcular essas coisas. DPS é o dispositivo protetor de surto. Isso, desculpa, eu não falei, né? Tá, DPS, dispositivo de proteção contra surtos, é os varistores, os Surge Arrestor. Surge Arrestors, Transient Voltage Surge Suppressors, tem vários nomes. Essa casinha aí que você desenhou com todas essas correntes, aí você está considerando que não tem um sistema de um SPDA ou um PDA? Não tem. Tem sim. Por exemplo, aqui é que o meu desenho, esse aqui não devia ser a casa, esse aqui seria o próprio PDA. Ou seja, o raio atingiu o PDA, aqui seria, vamos dizer que essa região toda é sistema de captação, aqui são as descidas, e aí quando chega aqui embaixo, está todo mundo interligado ao sistema de aterramento,
a corrente tem parte vai fluir para cá, parte flui para cá, parte flui para lá. No draft da nova norma, eu preciso ler com calma, mas outro dia eu dei uma olhada, parece que ele acaba, de uma certa forma, voltando ao que se falava muito no passado, que era o seguinte: considera 50% aqui, o resto do raio, 50% sai pelas linhas. Que é uma regrinha, uma receitinha de bolo prática, fácil de usar e foi muito tempo usada aí. Eu mesmo na Ericsson vi o pessoal usava isso como consideração de projeto para dimensionar essas coisas. Então, agora eu vou para essa parte aqui, que é sobre o PDA em si, né, que é a proteção contra a descarga atmosférica. O PDA, quando a gente vai falar, a gente sabe que ele se divide em SPDA e MPS, que nem eu mostrei num diagrama em bloco lá dentro. Esse diagrama aqui que eu fiz, eu achei, modéstia à parte, ficou bem interessante, porque ele diz o seguinte: você tem o PDA, é tudo. O PDA ele é composto por SPDA e MPS. MPS são as medidas de proteção contra surto nas instalações dos sistemas internos, instalações internas. Agora, o SPDA externo, o SPDA, ele também se divide em externo e interno. Tá? Sendo que o SPDA externo é isso que a gente sempre vê. É o subsistema de captação, o subsistema de descida e o aterramento. Vamos interceptar o raio para ele não cair aqui, sabe, em lugares que não deveria, que vai estragar coisas que você tem no topo da sua edificação. Máquina de ar-condicionado, máquina de elevador, antena, qualquer coisa aqui. Então você faz um sistema de captação para interceptar o raio que vai cair, né, que cairia em qualquer ponto aqui para cair aqui. E aí a corrente flui pelo sistema de descida, deve fluir da forma menos agressiva possível para quem está aqui dentro, a estrutura que você está querendo proteger que está aqui dentro, né? E flui para o aterramento. Tudo bem que tem essa questão de sair pelas linhas externas, tudo bem, mas olhando aqui para dentro, você tem que desviar essa corrente daqui. Agora, o que é o SPDA interno? O SPDA interno é coisa meio estranha, eu tive muita dificuldade de entender isso, mas é essa parte amarela aqui, sabe? É uma zona meio estranha aqui, uma zona que fica entre o SPDA externo e as instalações metálicas e os sistemas internos, tá? Sendo o que o SPDA interno, quais são as medidas de proteção que você tem para lidar com o SPDA que se chama interno? Não confundir, porque antes eu confundia, eu achava que SPDA interno era essa questão interna aqui, mas não é. O SPDA interno, ele está para fora da instalação dos sistemas eletrônicos e tudo mais, mas ele está entre as partes metálicas que estão próximas do SPDA externo e está nesse meio aqui. O que você tem que evitar? Uma das coisas assim, pensando em proteção da estrutura, você não pode deixar que um raio caia aqui, flua pela descida e centelhe para dentro da sua instalação. Né? Porque o centelhamento é algo danoso que a gente tem que evitar. Então, o que você faz para evitar centelhamento? São basicamente duas medidas de proteção básicas que compõem o SPDA interno. Aqui está a sigla do inglês Equipotential Bonding, que é a interligação. Sabe? Se você interligou, você diminui muito a tensão que existe nessa região aqui, entre essas duas partes, e você evita centelhamento. Corrente vai fluir para cá? Vai, não tem como evitar, mas pelo menos ela vai por um condutor, tudo bem interligadinho, e não ocorre um arco quente que pode danificar coisas aqui, e pode acontecer em lugares malucos, assim, que você não tem muito controle. Uma outra forma de você evitar um centelhamento é através de uma distância de segurança S, onde você garante uma certa distância que o centelhamento não ocorre por ação da própria isolação que existe entre essas duas partes em função dessa distância. Tá?
Então é muito. E você pode até combinar. Numa parte aqui você pode ter ligação equipotencial, em outra parte da estrutura você pode ter uma separação, porque aqui você não quer que o raio entre de qualquer maneira. Então, S e EB são duas medidas de proteção que constituem SPDA interno. E aí você fala para mim, né? Puxa, mas o S, eu fico muito curioso com esse S, porque o S não é nada. Ele é só uma distância. Então, quando você faz um projeto de proteção contra raio, às vezes você pode determinar uma certa distância de segurança entre duas coisas. Só que se você não avisar isso no projeto, o dono lá da instalação, o morador, o dono da estrutura, ele pode não saber que uma certa distância faz parte como uma medida de proteção, né? Então, e é puro ar, é nada. Mas é uma separação calculada, né, considerada. Então eu comecei a alertar, porque eu nunca vi ninguém falar isso, né, que as separações, quando elas são importantes, elas têm que ser, de alguma forma, devem estar registradas, né, para que não chega lá um cara depois, vem com uma furadeira, prega uma caixinha de metal em algum lugar e acaba furando aqui, rompendo essa distância aqui, né? Então, SPDA. O Cláudio, um exemplo dessa separação aí, essa distância, seria no próprio cabo de descida do para-raio, que todo mundo vê lá, a haste lá, a captura lá em cima, aí vê uns cabos descendo. Você tem, quando desce por fora do edifício, você tem lá umas hastes com um isolador que separa esses cabos de descida da estrutura do prédio. Isso já é um distanciamento do que está para dentro. Mas sabe, essa distância, normalmente ela não dá para nada se o prédio for um pouquinho alto, sabe? Porque se você pegar um prédio aí de 10 andares, ou que nem o P1, P2, se você for calcular essa distância S, acho que não vão conseguir chegar lá nessa apresentação, porque faltam 15 minutos só. Você vai ver que ela chega a 1 metro, 1,5 metro, 2 metros às vezes, sabe? Dependendo do nível de proteção que você tem. Então uma pessoa teria que tomar cuidado ainda, além de ter essa separação externa, teria que tomar cuidado para não chegar com equipamento ou coisas metálicas perto dos condutores de descida. Isso, é isso mesmo. Nós vamos ver um pouco mais para frente que a norma fala em SPDA isolado e não isolado. Quando ela fala em SPDA não isolado, ela admite que você põe os condutores em contato com a estrutura, ou seja, com a própria parede do prédio. É o que a gente vê por aí, né? Mas, putz, tem um monte de complicação nessa discussão. Depois a gente chega lá. Talvez, eu acho. Obrigado. Então, tranquilo. Cláudio, SPDA seria o SPDA. Parece que o Ismael caiu de novo. Oi, Ismael. Tranquilo. Fala. Sim. Precisa admitir o Ismael de novo. E agora, cadê ele? Ismael. Mas como é que ele falou? Foi o Ivan que falou. Eu pedi para admitir ele, entendeu? Tá. Ok. Então, acho que tá aí já. Ele tá aí? Tá. Bom, então essa aqui é um quadro pictórico do negócio, e aí a gente entra na parte de o SPDA. Veja, nós não estamos falando de sistemas internos, aquela história das medidas de proteção contra surto. Nós ainda estamos na proteção para lá de fora. Algumas considerações que, sabe, eu fui fazendo um apanhado de outras apresentações, então eu quis só chamar atenção para isso aqui, ó. Cerca de 1/4 a 1/3 de todas as descargas entre nuvem e solo, de todas as descargas, vem para o solo. E por razões naturais, nós vivemos e construímos quase tudo na superfície da Terra, né? Ou seja, nós estamos inevitavelmente no caminho dessas descargas que vêm para a Terra. As nossas construções, né, as nossas estruturas, elas são muitas vezes altas e elas tendem a coletar, ou você pode chamar interceptar, ou mesmo atrair, aquelas descargas que cairiam nas proximidades
caso essas construções não estivessem ali, né? Então, por exemplo, você tem lá um gramado, pode cair raio em qualquer, no meio de um pasto, pode cair raio em qualquer lugar, mas se você plantou um eucalipto bem alto, o eucalipto vai fazer com que raios não caiam mais em volta dele, né? Ou cai bem longe ou cai nele. Então, por isso que as nossas construções tendem a aumentar o número de raios que vai cair nelas mesmas. E a gente não consegue evitar que as descargas se conectem à Terra através das nossas condições, das nossas construções. Ou seja, aquela história, a gente não consegue evitar o raio de passar na nossa construção. Só um comentário, tem muita gente que reclama que construíram uma torre de celular do lado da casa dele, e aí aumentou o número de raios e tal, eles protestam. Pois é, eu tinha até um desenho bacana, você falou isso, eu me lembrei agora. O que acontece? Você tem um bairro cheio de casas, tudo casas baixas, né? Você vai ver a probabilidade de um raio cair numa casa é bastante pequena. Se for uma casa pequena, térrea, se for olhar as normas de gerenciamento de risco, você vai concluir que aquela casa até dispensa um SPDA. É o que a maioria quase... Você já viu SPDA em casas comuns? Não tem, né? Então, agora o cara vem e põe uma torre de celular enorme no quarteirão ali. O que ele faz? As casas em volta da torre, as que estão mais próximas, até uma certa distância, estão livres de descarga direta. Nunca mais um raio vai... muito provavelmente o raio não vai atingir a casa. Mas o problema é isso aqui, ó. O raio que atinge a torre, ele entra na estação radiobase e pumba, manda corrente para os vizinhos próximos, sabe? Então todo mundo fica recebendo pancada pela rede externa muito mais intensa do que se a torre não está ali, sabe? É uma questão de aumentar a frequência do problema. Sabe, se você tem sua casa aqui, um raio cai numa casa a 100 metros de distância, você vai ter um efeito sobre aquilo. Mas se a sua torre for sua vizinha e um raio cair nela, a intensidade do surto que sai dela e ele acaba entrando na sua casa, boa parte dele, porque isso aí se distribui por todas as casas e é mais intenso quanto mais perto, né? Então é isso que pega. Mas uma outra coisa também, uma grande suspeita, é as das lanques, né? Quer dizer, uma torre de 20 metros, quer dizer, 20 metros já é grande, uma torre de 10 metros ou de 20 metros não vai alterar, assim, muito a incidência na região, né? Mas se for baixa, não. Mas vai acontecer mais lanques, ou seja, mais líderes ascendentes não conectivos. E esses líderes vão fazer com que a potencial no solo se levante, né? Se perturbe a ponto de queimar coisas, né? Também, enfim. Eu não sei se Lank, o Balarote, tem essa força toda, sabe? Eu nunca pensei nisso. Ou seja, o efeito de Lanks na perturbação da rede elétrica, por exemplo. Pode ser fraco, porque Lank a gente está falando de centenas de amperes, né? Quando ele recolhe, então, quando ele volta, então... Lank pode ser amperes, né? Lank pode ser desde uma coisa fraquinha até algo próximo de um líder ascendente de um raio, né? Então... mas, por exemplo, o Lank, quais são os Lanks que a gente tem registro maior aí? Se eu não me engano, é coisa menor que 1 kA, né? Até agora, o máximo que a gente teve foi 600, 500 amperes. 600, 500 amperes, então. Inclusive aquele cálculo... O DDT pode ser alto, mas eu não sei se é uma preocupação. É até uma coisa para se estudar. Né? Bom, seguindo aqui esse raciocínio, nós vamos ver que não tem outra forma de se proteger que não seja desviar a corrente da melhor forma possível, né? Você tem que deixar passar, não tenta segurar, não tem nem como, né? Mas você tem que desviar a corrente da melhor forma possível, passando em volta da sua estrutura, não tem como fazer outra coisa. Bom, isso aqui até criança entende, né?
Isso aqui é o meu filho, acho que tinha uns 5 anos de idade. Um dia a gente estava passeando, vimos um para-raio, eu comecei a explicar como é que era. Depois eu achei ele desenhando isso, e aí ele me deu o desenho. Eu uso ele muitas vezes, né? O cara fez um prédio, o Rodrigo, ó, sistema de captação para interceptar o raio. Essa canetinha cor-de-rosa aqui é o subsistema de descida para conduzir o raio e o aterramento, que ele desenhou o fio enfiado na terra, né? Então, achei muito bacana aqui. Ah, tem até uma ramificação aqui para cá, o raio dele. Tem vários conceitos físicos aí. Tem, ele tem uns 5 anos de idade, eu achei bacana. Então, o SPDA externo é isso aqui, né? Captação, descida e aterramento. Lembra sempre disso. Um sistema, esse S é de sistema, então tem 3 subsistemas. Captação, descida e aterramento. Agora, é interessante que esse conceito, né, que o Saba mencionou aí do Franklin, ele está já fazendo 270 anos que a essência do negócio já existe, né? Eu achei o tal do Poor Richard Almanac, sendo que esse Poor Richard era um cognome que ele usava, um pseudônimo, Richard Saunders, e ele publicava esse almanac que era anual, né? E nesse almanac, lá pelas tantas, você encontra um artiguinho meio sem importância. Ó, 1753, hein? O que me chamou mais atenção é que pela primeira vez eu fui atrás disso aqui. Eu já tinha lido sobre isso em outros lugares e tal. Eu tenho até um livro aqui, tem um xerox de um capítulo de um livro que eu acho interessante, que chama The Man Who Dared the Lightning, né? O homem que enfrentou o raio, ousou, né, enfrentar o raio. Então, esse almanac, ele publicou coisa de quase 30 anos. Todo ano ele publicava um almanac, era cheio de informações de astronomia, astrologia, palavra cruzada, notícias, coisa antiga, né? E aqui, ele nem pôs no índice, porque isso aqui é uma espécie de índice, ó, das coisas que tem no almanac. Ele nem comentou, nós temos só 3 minutos, acho que eu vou terminar nessa parte aqui. Ele nem comentou nada, que lá na penúltima página ele pôs um artiguinho que fala assim, ó, How to secure house, etc. from lightning. E aqui ele dá a essência do sistema de proteção, que é isso aqui, ó, captação, descida e aterramento. Porque olha aqui, se a gente traduzir isso aqui, eu não sei se vocês se interessam, mas eu gosto de ver essas coisas aqui, né? Eu acho muito legal isso. Ele escreveu, você já deve ter visto aqui nessa, ele escreveu assim, ó, como proteger casas, etc. de raios. E o texto é assim, ó, eu que traduzi, tá? Pode não estar lá muito bom, mas foi assim, ó, foi do agrado de Deus, em sua bondade para com o homem, finalmente revelar os meios de proteger suas habitações e outras edificações dos danos de trovões e raios. E o método é esse. Arranje uma pequena haste de ferro, não é bem pequena aqui não, porque ele está querendo falar do SPDA inteiro. Ó. Arranja uma pequena haste de ferro, que ela pode ser feita de bastões de ferro usado pelos craveiros, né? Aqueles caras que marretavam o ferro para fazer pregos, cravos, né? Mas de tal comprimento que uma extremidade esteja 3 ou 4 pés, né? Ou seja, coisa de 1 metro dentro do solo úmido, e a outra extremidade, né, pode estar a 6 ou 8 pés, né, uns 2 metros, acima da parte mais alta do edifício. Na extremidade superior da barra, prenda cerca de 1 pé, né, 30 centímetros, de um arame de latão, do tamanho de uma agulha de tricô comum, afiado, né, afiada para ficar com uma ponta fina. É essa ponta fina que ele achava que ia descarregar a nuvem. Descarregar a nuvem. Essa foi uma visão errada dele. Mas ele falou, se não descarregar, pelo menos isso aqui vai aguentar o raio. E continuando, né? A haste pode ser presa à casa por alguns pequenos grampos. Se a casa ou o celeiro for comprido, você pode ter 2 hastes, né, com pontas em cada extremidade e um bom fio ao longo da cumieira de uma extremidade até a outra, ou seja, interligando as hastes.
Uma casa assim equipada não será danificada por raio, sendo ele atraído pelas pontas e passando através do metal para dentro do solo sem danificar qualquer coisa. As embarcações também podem, tendo uma haste pontiaguda fixada no topo dos seus mastros, com fio da base da haste que vai descendo ali, meio enrolado com aquelas cordas, cordaiadas que tem nos barcos, até a água, não serão danificados por raio. Ou seja, Fantástico. A essência está aqui. São meio-dia em ponto. Vocês querem parar? Eu acho que podemos terminar aqui e queria fazer um comentário sobre isso do Benjamin Franklin, se você voltar lá na tradução. Aí o que acontecia? Ele tinha um problema sério com o pessoal que achava que não dava para brincar com o relâmpago, né? E também não deveria. Teve um inimigo dele lá que criticou bastante, falava o seguinte: você está querendo domar uma coisa que é de Deus, né? Sim. E aí ele fala, bom, mas aí ele responde, bom, mas também outras coisas que são de Deus, como o vento e as tempestades e tal, tudo, né? Quando você está chovendo, por exemplo, você usa um guarda-chuva. E ele teve uma certa dificuldade aí no começo, por isso que ele também põe que foi do agrado de Deus, porque o pessoal que falou, bom, você está mexendo com uma coisa que era assustadora, né? E era considerada, não dá para mexer, não dá para se proteger. É verdade. Acho que você está falando aí, eu estou meio vagamente lembrando desses episódios aí. Legal. Isso está num texto que não sei se eu passei para vocês, que o Phil Kreider, que é muito amigo, é um dos pioneiros na área de relâmpago, ele tem 80 e poucos anos. Não, fez 80 anos esse ano. 80 anos. Ele faz todo dia, todo ano é o mesmo dia, 22 de março. É brincadeira. Mas ele faz dia meio, eu sempre cumprimento ele para o aniversário, sempre mexo com ele um pouco. Mas esse é um dos grandes nomes assim, na área de estudo de eletricidade atmosférica, ele tem uma paixão por estudar o Benjamin Franklin, então toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre o que o Benjamin Franklin fez ou não fez, eu pergunto para ele. Inclusive, essas hastes que ele manda interligar, tem fotos no artigo, que eu mandei para vocês, e ele, logo depois, ele começou a mandar em vários jornais relatos de relâmpagos, ele queria saber quem tinha colocado haste, quais eram os efeitos. Aí ele recolhe os relatos e aperfeiçoa o sistema dele, indicando a espessura do metal que tem que descer, da descida, porque estava dando problema, estava saindo descarga lateral, etc. Foi aprimorada. Foi aprimorando, né? Isso. Mas é fantástico, eu acho que a essência da coisa já tinha sido vislumbrada por um cara há quase 300 anos atrás, né? E não mudou muito. A essência, não. Impressionante. Tá bom, vamos ficar por aqui então, Cláudio. Você acha que quarta-feira que vem você poderia falar mais um pouco às 9, das 9 às 10? Sim. Tá, a gente tenta terminar aí. E agora eu encerro. Eu agradeço muito aí a sua apresentação. Eu agradeço mesmo, em nome de todos aí. E quem quiser, os alunos, eles são convocados, os outros podem ficar ou não, o quiz que a gente vai fazer agora. Para isso, precisa instalar o Kahoot. Tem um aplicativo que eu mandei para vocês. Instala no celular e vamos participar disso agora rapidinho. Quem quiser participar, pode participar. Quem tiver dificuldade, avisa no grupo aí. Eu dou 5 minutos aí para vocês se instalarem e a gente faz em 15 minutos o quiz. Pode ser? Sabe, eu vou ter que sair agora, daqui a pouco. Eu não vou fazer isso, não. Estou dispensado? Está dispensado. Fica tranquilo. Os únicos que não estão dispensados, se precisar a gente marca outro horário, são os alunos que estão fazendo a matéria. Certo. Cláudio, valeu. Muito boa aula, viu? Mas olha, eu não cheguei a nem, acho que
quarto ou um terço dela. Que o que eu acabei montando para apresentar é, sei lá, 10, 20% do que eu queria falar. E desses 10, 20% eu cheguei a um terço. Ou seja... Esse é o Cláudio, esse é o Cláudio. Ai, gente, não, desculpa, é que eu tenho um defeito, sabe? Eu sei lá se eu vou... O Se eu Maurício, vou... o Maurício te entende. Eu sofro demais porque eu vou fazendo a coisa, a gente tem tanta informação na cabeça, fala, nossa, eu preciso falar isso, nossa, eu preciso mostrar isso, nossa, isso aqui é muito interessante. Aí eu vou enfiando coisa na apresentação, e ela... Mas Cara, olha, deixa eu fazer um comentário sobre algo bem interessante que você falou, que tem a ver com todo mundo que está nessa reunião, que enquanto o pessoal vai instalando, posso, Saba? Claro. O Claudio comentou no início lá, né, no meio da aula dele, que aqueles trabalhos do Berger, do Ericsson, lá da Electra, né, aqueles trabalhos de caracterização do raio são usados até hoje, né, nas normas, e são referências, tudo, né? Uhum. E também você comentou que tem uma publicação recente, um technical brochure lá do SIGRE, Tem. foi incorporado isso. Esse aqui. 149 aí, de 2013, o Saba é um dos autores, certo, Saba? Isso. A gente É verdade. Tem um capítulo nosso aí que foi feito a partir das observações de câmera rápida que a gente fez. Isso, acho que é verdade mesmo, eu já vi. Tinha esquecido, desculpa, não mencionar. O interessante é que tem vários artigos nossos, quer dizer, alguns artigos nossos, né, do Antônio, né, enfim, nossos, do Saba, meu, que foram citados nesse documento e que complementam, vamos dizer assim, os artigos do Berger e do Ericsson, esses que estão aparecendo aí, eles, de fato, foram medidas, né, diretas em torres, está uma boa caracterização estatística, mas para raios que caíram, vamos dizer assim, para raios, vamos dizer assim, são muito bons, ao mesmo tempo tem limitações, né? Tem um artigo nosso que comenta um pouco isso também. Então, ou seja, eles só pegaram raios que caíram na torre. Então, essa parte de raios que bifurcam, certas características de corrente contínua, isso daí eles não conseguiram caracterizar muito bem. Então, essa publicação do SIGRE de 2013 complementou muitos aspectos, até na nova norma, que está no draft da nova norma internacional. Eu acho que, inclusive, na nossa brasileira já comenta alguma coisa, mas no draft, no rascunho aí dessa nova norma, já estão recomendando multiplicar a incidência, o NG, por 2, considerando que o raio, vamos dizer assim, tentando ser um pouco mais realístico para dizer que, para considerar o raio que o mesmo raio toca em 2 pontos, pelo menos, né, toca em 2 pontos no solo, para ficar um pouco mais próximo da realidade. Então, isso vem dessa publicação do SIGRE e também de artigos nossos, né, do Brasil e de outros países também, né. Então, assim, vamos dizer, é uma mostra de que todo esse monte de pesquisa que foi feita com a caracterização do raio, né, da física do raio, foi incorporado, né, em parte, né, pelas essas normas, né. Então, é bacana isso, né. Tem até uma sugestão de estudo, isso aí seria interessante, porque o fato de múltiplos pontos de attachment, né, ou 2, tipicamente, aí que seja, se isso afeta, se você considerar isso, será que você deveria considerar também os dados, os parâmetros das descargas, tipo a corrente, outros parâmetros, duração e tal, diferentemente, sabe? Será que o fato de você considerar uma multiplicidade maior do que 1, ou seja, multiplicidade 1 não existe, mas se você considerar 2 pontos, será que a corrente nesses 2 pontos vale essas estatísticas que a gente tem aqui, que é baseada numa descarga, acho que na maioria dos casos, nessas torres aí, que é um ponto só, né? Então, precisa ver se o cara não multiplica por 2 o NG, se ele não teria que dar uma diminuidinha nas correntes, por exemplo. É um ponto para estudar. Talvez seja extremamente complexo
esse dado, mas seria interessante considerar. Muito bem. Vamos proceder. Então, quem precisa sair, pode sair agora, fica à vontade. Só Então, eu preciso dos alunos ficarem. Só uma observação, como eu vou continuar a apresentação na semana que vem, eu vou continuar dando uma arrumada nessa aqui, pelo menos naquela parte que eu ainda não terminei, ou que eu ainda pretendo apresentar, e depois que eu apresentar eu distribuo. Tá ok, perfeito.